Mas aí agora que a gente vai aqui, ô Ernoen, para a questão dos nodes. Você perguntou se a gente pode usar GPU. Sim. Então agora, exatamente dentro do Node Pool, a gente configurou a casca, né? A gente configurou essa casquinha aqui do cluster primeiro, agora a gente configurou a casca ali do Node Pool, agora a gente vai dentro do Node Pool configurar os nodes que estão dentro dele, certo? Beleza? Então aqui o que eu tenho é a quantidade de nodes que eu já tinha definido lá, então, já está aqui, e aqui agora eu vou vir para os nodes, especificamente. E aí aqui eu tenho o tipo de imagem que eu vou provisionar, pode ser Ubuntu, Windows, e enfim, tem outras aqui que não estão disponíveis, versões muito antigas. Sugiro, né, como sugestão aqui, sempre default containerd, porque você não vai passar problema utilizando containerd, beleza? Outra coisa, aqui você pode utilizar o tipo de máquina. Eu fiz o cálculo lá na calculadora do GCP utilizando N1, como vocês viram lá. Inclusive, você pode fazer o cálculo por lá, mas aqui você também já vai ter o valor que vai dar, o teu cluster, só que vai estar em dólar. Lembrando que é durante o mês inteiro. Aqui vai estar o valor por hora, também, se você quiser especificamente isso. E aí o Ernoim perguntou sobre GPU. Dá para a gente provisionar com GPU? Dá. Então, ó, se você vier aqui, você já vai ter aqui NVIDIA como o tipo de máquina disponível. Porém, tem um adendo aí para GPU. Nem toda região aceita GPU, nem toda região tem GPU. Às vezes, até na mesma região, você vai ter data center que tem e data center que não tem. Então, a zona A tem, a zona B não tem. Então, tem isso também. Aqui o número de GPUs, então aqui você vai definir a quantidade de GPUs. Vamos colocar 4 aqui só para a gente fazer um teste. E aqui você vai ter o tipo de performance, né? 48, por exemplo, isso aqui é absurdo, né? Mas, né, geralmente quem usa GPU realmente precisa de bastante coisa. Então, a NVIDIA A, o tipo 40, você vai utilizar aqui 48 CPU por 340 de memória. Olha o preço aqui, né? $10.800 por mês. Então, GPU geralmente é bem caro. Ó, $2.700 por mês com uma única GPU. Então, realmente, GPU é só se você quiser muito e precisar muito utilizar e se o retorno for maior do que o custo, né? Para poder fazer valer a pena. E aqui você pode habilitar de forma compartilhada. Caso você queira, digamos assim, ter os recursos compartilhados. Então, aqui você vai ter de tipo, vamos ver ali, precisava rodar uma aplicação e estou precisando extrair o máximo de recurso dela. Cara, assim, eu já trabalhei com machine learning, várias questões referentes a scripts absurdos que precisava fazer reconhecimentos de não só de vídeo, como de áudio e face, etc e tal, até mesmo inteligência artificial, com paralelismo, inclusive. E o que que eu fazia para resolver esse tipo de problema? Para não afetar a aplicação, porque geralmente esse tipo de script você roda ele separado da tua aplicação. E aí, para não afetar especificamente a tua aplicação, você deixa a tua aplicação rodando, por exemplo, dentro do cluster, você pode provisionar vários node pools. Então, você deixa um node pool específico para a aplicação e você cria um node pool separado para você rodar esse script. E aí você testa com máquinas comuns mesmo, de general, de propósito geral, de compute com CPU otimizada, memória otimizada, e você vai vendo exatamente qual tipo de recurso que ela está consumindo. Agora sim, e aí você consegue fazer isso separado, e aí você provisiona o que você precisa para esse script de GPU, que você está dizendo que é GPU, você provisiona algo com Node Affinity e Tents e Tolerations. E aí aquele script, aquele manifesto específico daquela imagem, daquilo que você precisa rodar separadamente, vai provisionar naquele Node Pool. E não vai afetar a tua aplicação. A tua aplicação vai continuar rodando mesmo que dê pau no script ou que onere o cluster por causa da utilização, entendeu? Exatamente, é isso que eu estou falando. Então, o tempo de uso, você acaba colocando a oneração ali do recurso somente num node pool. Você não vai afetar a tua aplicação. Então, nesse sentido, eu sugeriria fazer isso como teste. Mas aí depende muito da aplicação, não tem como eu te dizer. Mas se você pesquisar sobre Tents, caso você não saiba, obviamente, e Tolerations, Node Affinity,
você vai ver, deixa eu pegar, Tente Tolerations e Node Affinity. Você vai ver que é uma estratégia que você provisiona os recursos especificamente para aquele local, para aquele node pool específico, para aquelas máquinas que estão naquele node pool sem afetar o outro. Então isso é importante. Se você quiser, tem a documentação aqui específica do Kubernetes sobre isso, tem Tolerations e Node Affinity, você vai ver que vai ter logo aqui embaixo. Deixa eu ver. Tem Tolerations. Tô vendo que tem algumas mensagens ali, já vou ler. Mas só pegar aqui para eu continuar a linha de raciocínio. Aqui Node Affinities. Então você pode pegar e fazer isso que eu estou falando, colocando nodes aqui e tipo e labels específicas para aquele teu manifesto subir especificamente naquele node pool. E aí você provisiona separadamente. E aí você vai vendo, testando e vendo se aquilo é o suficiente para você. Tem até uma aqui, ó, do Lucas Santos. É um artigo bem interessante sobre isso, especificamente sobre Affinity Tolerations. E aí você pode dar uma lida nele para entender melhor o que eu estou querendo dizer. O Turati falou, bom que dá para colocar um pod específico com GPU e usar o Tente. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí você acaba não tendo que onerar a tua aplicação. É exatamente isso. E aí fica muito mais simples do que você, cara, vou subir meu cluster inteiro para rodar um negócio que vai rodar de vez em quando, por exemplo. Não sei se vale a pena pelo custo que você viu ali. Então tem que pensar muito bem se isso vale a pena ou não. Beleza, Ernoen? Se tiver te esclarecido aí, dá um ok. E aí aqui eu vou provisionar uma máquina um pouquinho maior, tá? Uma N1 Standard 2 vCPU, um core por 7.6 de memória. Show de bola. Cara, a gente tem que sempre pensar em economia. Por isso que a primeira coisa que eu abri aqui foi o quê? A calculadora de custo. Porque a galera às vezes não pensa nisso. Ou às vezes está numa empresa, pô, a empresa é grande e tal, tem dinheiro. Cara, a gente trabalha aqui numa empresa gigante. Turati aí sabe como é que é a situação. E não é porque a empresa é grande ou é pequena que aí você pode gastar ou deixar de gastar. Uma startup que tem milhões de investimento. Cara, a gente tem que sempre pensar no lado da economia. Vai funcionar com esses recursos? Também tem, é o seguinte, né? Vai funcionar com esses recursos que eu preciso aqui? Vai, não vai? É isso que tem que ver. Na arquitetura que você vai montar, tem que deixar muito claro o custo. Lembrando que muitas vezes você vai precisar de um ambiente de homolog, né? No mínimo. Um ambiente de, às vezes, tem empresas que vai ter 3, 4 ambientes. Desenvolvimento, homologação, staging, produção, um pré-produção. E aí tudo isso é grana. Aí é bom você ver sobre schedule para desligar os nodes quando não estiver utilizando. Enfim, tem tudo isso. O Torati falou, isso, Node Affinity. Node Affinity, Tente Toleration, é porque um repulsa digamos assim, os manifestos ali, né, os pods do Node e o outro atrai. E os dois andam juntos. Então é meio que similar. Os dois andam de mãos dadas. Eu, pelo menos, trabalho sempre com os dois juntos. Tente Tolerations e Node Affinity. Inclusive, o artigo aqui do Lucas, que é muito bom, Lucas Santos, é exatamente sobre o Affinity e Tolerations, que é justamente para deixar claro essa situação. Mas vamos lá. Tem como rodar local, cara, você pode rodar com Kind, por exemplo, né? Eu até posso passar dele depois um pouco. Você pode rodar local com... Eu tô tangenciando aqui um pouco, porque quem tá participando aí, eu tô indo para a tangente do que a pessoa tá perguntando. Mas você pode usar o Kind, tá? K8S. Tem várias outras ferramentas, né? Mas você pode. Eu gosto muito do Kind. Tenho, acho que o Micro K8S, mas sinceramente não sou muito fã, tá? Aí é de cada um, é simplesmente a minha opinião aqui, que não quer dizer que seja verdade, né? É simplesmente o que eu gosto ou deixo de gostar. Então o Kind o que eu acho melhor. Aqui na Docs já tem como instalar. Kind é o quê? Kubernetes em Docker, ou seja, você utiliza o Docker para fazer o provisionamento do teu cluster, e aí você provisiona a quantidade de nodes que você quer, de nodes que você quer, control plane e tudo, é bem legal mesmo. E aí eles estão tudo em cima do Docker, é bem interessante. Mas vamos lá, continuando aqui, a gente estava na parte de configuração do Node Pool e aí eu estava configurando o tipo de máquina. Então aqui a família da máquina que eu quero, o tipo de máquina é N1,
Eu posso usar um tipo diferente do que tem aqui. Posso colocar uma custom exatamente com o tamanho que eu quero, mas aqui eu vou pegar uma default mesmo. Aqui é o tipo de disco que estava lá na calculadora. Eu vou colocar um disco balanceado mesmo, 100 GB, ok? Nem preciso, né? Não vai persistir volume nem nada. Aqui é o tipo de encriptação do disco, mas eu nem preciso me preocupar com isso, a não ser que seja muito crítico o teu ambiente. Mas deixar o próprio Google gerenciar já está ok. E aqui são discos atachados, mas eu não vou utilizar. Aqui, se eu quisesse uma Spot, mas eu não vou utilizar Spot, vou utilizar nodes standard mesmo.